Salve, Insanidade Fiel, Vini na área, hoje aqui com o meu mano Edgar, estamos desfalcados, né? Estamos igual o Corinthians hoje. Insanidade Fiel, Insanidade Fiel, yeah. Insanidade Fiel. O nosso Félix Torres, que já conseguiu começar o jogo dando aquela injeção de adrenalina, né? Hoje a gente está desfalcado aí também, sem o nosso mano Vitor, mas vamos tocar o barco aí da forma que der, vamos comentar um pouquinho sobre a vitória do Coringão hoje. Para variar, mais uma vitóriazinha sofrida com um time vagabundo, ordinário do Racing. E domingo haja coração. Mas vamos que vamos. Manda Edgar na voz aí. Salve, salve, Insanidade. Um jogo meio assustador no começo, né? Que o Racing quis apertar um pouco com o time ruim que eles têm. A gente entrou na dança dos caras. O Félix Torres totalmente descontrolado, uma falta descabida. O juiz deu um cartãozinho amarelo, mas depois viu que era pra vermelho. O VAR ajudou um pouco. E aí começamos o jogo com um a menos. O time não se achou logo no início do jogo. Ficou meio perdido ali pra se encontrar. Mas no fim das contas, tudo deu certo. Parcialmente, É, pelo menos. parcialmente. Eu não sei o que você achou aí. Eu queria começar com a parte da escalação. Eu acho que o interino começou naquele modo de segurança, né? Não tentou fazer nada diferenciado, só aquela questão do Carrilho como um segundo volante, até aí acho que é normal, nada É. muito absurdo. Eu, particularmente, gosto dele mais avançado ali, eu acho que ele rende mais pro time. Só que Aparentemente também nessa parece que ele erra função de menos, né? segundo, né? Jogando mais na frente. Ele erra menos. Ele errou muito hoje. Ele erra menos. Ele erra menos porque o que acontece? Na frente ele consegue distribuir melhor o jogo, ele consegue fazer uma jogadinha melhor, eu acho que ele fica mais à vontade. Atrás ele tem que vir buscar aquela bola e distribuir ou para os laterais ou para o meio campo. Então ele não consegue fazer aquela jogada decisiva porque tem que passar por mais dois ou três jogadores até chegar no ataque. Mas até aí nada demais. Eu acho que foi com uma estratégia teoricamente segura, né? Com o Romero de novo na ponta, Yuri e Memphis. O Memphis mais uma função ali de mas tem hora que ele flutua atrás dos atacantes, tem hora que ele vai um pouquinho mais pela ponta ali. Eu acho que dependendo da situação do jogo, ele vai se apresentando de uma forma diferente, né? Hoje eu percebi que ele percorreu o campo todo praticamente, né, cara? Tinha hora que ele tava até lá atrás. Hoje ele deu um gásinho lá, viu? Deu Sim, um sangue. sim. Mas escalação segura, nada demais, até a gente ter a definição aí de quem vai ser o novo treinador do Corinthians. Quem Verdade. matou Odete Reutemann? Essa vai ser a grande sacada. Não sei o que você achou aí da questão da escalação. Então, a escalação, ela meio que foi por água abaixo aos 12 do primeiro tempo, né? É, Então, o que o treinador pode ter pensado fazer pro jogo foi totalmente por água abaixo. E aí, o que a gente viu? A gente viu o Romero meio sem posição e flutuando bem ali, né? Aquela parte da frente do meio campo ali pra frente. Eu achei até que ele jogou bem o Romero hoje, cara. Apesar do gol, né? jogou. Ele jogou muito bem hoje. O Memphis, ele tentou algumas jogadas e tal. Agora no final do segundo tempo ele já tava bem baqueado, já cansado, nitidamente. Mas ele Nossa, tentou teve criar. umas duas vezes ali na linha de fundo que ele tentou fazer uma jogada, sabe quando a perna já tá pesada, É, que já não responde mais? Eu sim. acho que nesses momentos tem que tirar o cara. Vai acabar lesionando ele, pô. Então, mas aí o que ele fez? Ele preferiu tirar o Romero e o Yuri, né? E aí o que aconteceu? O Yuri, ele teve uma oportunidade ou outra, mas é aquilo que a gente falou na outra live. Ele não vem bem, ele sente. Parece que Instabilidade, a né? instabilidade do time ele não acompanha, não tenta mudar o jogo. Ele não consegue, na verdade, evoluir. Ele erra muito gol, ele errou um gol na cara hoje de novo. De E novo. aí o que acontece? Eu acho que teve dois pontos positivos o jogo hoje. O primeiro foi 3 pontos, né? Pra melhorar a nossa situação. E o Ah, Ranielli se esperada, né? descobrindo como um ótimo zagueiro, cara. Porque. Pô, mas lembra que a gente comentou na outra live que seria uma Exatamente. possibilidade de recuar ele nesse momento, né? E É. de repente colocar um outro volante ali, que tem vários volantes ali, tem
o Rui Charles, aí tem o armário do Santana, aí tem o Boquinha de boneca inflável, que é o Maicon. Cara, tem o Yellow Teens também, dá pra colocar ali. Cara, tem Sim. várias opções ali, dá pra gente tentar Então, armar e uma ele, outra assim, estratégia, né? aparentemente pra mim, né, na minha visão, foi o melhor jogo do Ranieri do ano. Porque Jogou ele bem. jogou bem, ele conseguiu distribuir as jogadas quando tava no pé dele, defendeu muito bem. O Mateuzinho jogou hoje o que ele não jogou a temporada inteira, jogou muito bem. Salvou um gol Jogou ali no mesmo. final, ali no segundo tempo. Tá Eu acho no que bico da chuteira, hein? foi. Eu acho que num balanço geral, hoje o jogo teve mais pontos positivos a nosso favor do que negativos. Tudo bem que a gente, com um a menos, um gol sofrido ali, decidido pelo VAR e tal. Mas não dá pra gente cantar muita vitória também, porque o Racing não é esse time todo, né? Cara, vem com o time todo misto, todo desmantelado ali, É. não tem nem como Eu acho fazer que se sentido. não fosse o ato heróico de jogar com um a menos, né, e ter que se encontrar de novo no campo depois do. Acredito que o Corinthians começou a se achar depois dos 30 minutos do primeiro tempo ali, que ele começou a Foi. encaixar mesmo. Porque até então era chutão, era ligação direta, não tinha uma criação, a bola não estava passando no meio de campo, mesmo porque a gente não tinha meio de campo hoje, né? A gente tinha um monte de gente na zaga, um monte de gente no ataque, e não tinha um meio de campo ali para ser Os trabalhado, então. blocos ali ficavam um espaço gigante vazio ali. Você não conseguia ter um elo de ligação, né? Era só os laterais ali ou ligação direta lá pra frente. Exatamente. E aí eu acho que. É que nem eu falei, o balanço foi bom, no geral. É assim, o que eu achei legal, o fato de a gente ter perdido um jogador, ou ganhado, na verdade, tô começando a achar que foi até melhor o Félix Torres ter saído, acho que foi até positivo, porque o time começou meio que correr mais para poder compensar. Como o time do Racing é muito fraco, muito ruinzinho, ele não forçou muito a zaga nossa, essa foi a parte boa. E quando precisou, o pessoal tava lá. O Hugo, né, nos momentos que a gente precisou Não, dele, cara, é uma ele matou segurança a que a pau. gente não pode abrir mão, né? O Hugo, cara. O Hugo no gol é uma segurança a mais que dá e o que o Donelli não tava dando pra gente, né? Você acha que hoje, não ó, naquele chute que ele pegou de mão trocada, se fosse o Donelli, Ó, Pizzarias Donelli, você acha que tinha. primeiro que eu acho que a bola ia bater na trave, né? Será Mas que ia ele, bater eu ali acho que ia na. bater na trave, mas ele tava lá de qualquer forma. Agora, se fosse o Donelli, era capaz da bola bater na trave e cair dentro do gol, né? Ele não ia Bater na chegar. mão dele e cair dentro do gol? O bicho É. não tá. A mão Pizzarias Donelli frouxa e aí tá curta, né? Não ia complicado. chegar, não. Só quem defende o. Aproveitar que quem defende o Donelli não tá aqui hoje. É. Aí, Um Neto, monte de... defende aí o Donelli, já que você não tá aí, tá expulso, vagabundo. A Defende mãozinha de Gogodilo. o bracinho de motorista de Kombi aí, coçador de mamilo, bracinho de coçador de mamilo. Mas o Gão voltando hoje aí parece que traz já até uma energia também diferente aí, né? O cara Sim. já chega já com outra moral, já dá uma segurança pro time. E é que eu tava falando, o fato de a gente ter perdido ou ganhado com a saída do Félix Torres, ó, foi falar do Donelli, ele apareceu, ó. É só falar do Donelli, velho. Foi falar do Tá Donelli, ele falando mal do apareceu. Donelli aí? Não, a gente O tá falando bem do motorista de Hugo. Kombi, coçador de mamilo. A gente tava falando aqui como. A gente não sabe como que o Donelli limpa a bunda. Eu acho que ele deve prender uma espiga de milho na ponta da privada e fazer o rebolejo. É dois É filha da puta três, mesmo, né? é 3 milhozinho por dia ali para poder sanar a necessidade do Donelli. Então a gente Não, tava o Donelli falando, é né, um Tom? bom goleiro quando ele não joga. Não, Falando ele é um sério bom agora. goleiro, Donelli, falando sério. Falando sério agora, o Vinícius tava falando sobre a escalação. O que, que eu achei da escalação, né? Eu falei assim, então a gente ia achar o que da escalação, sendo que com 12 minutos o Félix Torres pôs tudo a perder, a escalação toda, teve que se reestruturar o Porra, time vamos todo. ser. Eu não sei quanto tempo eu tenho de internet, então eu preciso desabafar esse momento do Félix Torres, velho. Porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, então tenho que expor isso, né? Dá pra me ouvir bem? Dá. Dá, tranquilamente. Um filho da puta que nunca mais tem que vestir a camisa do Corinthians, esse Félix Torres, mano. Pô, Se o cara, Corinthians tiver qualquer diretor sério lá dentro, velho, esse cara nunca, ele não é sério. Ele nunca mais tem que vestir a camisa do Corinthians, velho. Um filho de uma puta maldito que não tem compromisso nenhum, mano.
Nenhum com a mesmo. camisa Pra do que Corinthians. fazer uma Essa que falta é a verdade. daquela naquele momento do jogo sem necessidade nenhuma, velho? Exatamente. Exatamente. Exatamente, velho. É ridículo o que esse cara faz, velho. É ridículo o quanto ele despreza os próprios companheiros dele, mano. Tanto que ninguém nem Ele acaba com a cumprimentou ele. estratégia, foi que nem o Edgar falou, ele acabou com a estratégia. O técnico hoje, ele entrou com um time arroz com feijão, não fez nada diferente. Vamos entrar com o básico e vamos ver no que dá. Aí, com poucos minutos de jogo, o cara me faz um negócio desse. A sorte, é o que a gente tava falando aqui, é que o time do Racing é muito ruinzinho, não foi pra cima, os caras vieram só pra cumprir tabela. Mas se os caras tivessem apertado um pouco, pode ser que talvez o resultado seria outro. E Sim. aí, meu amigo, E aparentemente segura, o Racing não soube o que fazer com tanto espaço ali, né? Que sobrou pra eles É. jogarem. Não souberam aproveitar, realmente. E aí o Edgar também comentou um negócio importante, que o Ranieri hoje se encontrou na zaga, e aí acaba casando com o que a gente falou no outro vídeo, né? Que de repente poderia ser até uma solução aí, a gente voltar com Exatamente. 3 zagueiros, com o Ranieri sendo um desses zagueiros. Mas mas muito melhor, velho, eu ter o Ranieri na zaga junto com o Gustavo Henrique, velho. Mandar o Félix Torres pro meio do inferno. Pô, que maluco. Pô, velho, a gente quase perdeu o campeonato por conta dele, mano. Foi. E agora ele meteu a classificação, a gente ia perder. Se hoje empata ou perde, acabou, tinha como acabou alcançar saindo, mais. cara. Então, assim, ele tem muito mais sorte que o juiz, né? Ele tem muito mais sorte que o juiz. Essa que é a verdade. E já não é a primeira vez que ele, não é que ele erra no jogo que não tá valendo nada, ele sempre erra em jogo extremamente decisivo. E aí, de repente, tem até alguns jogos que ele joga um pouquinho bem, você fala assim, pô, hoje o Félix não comprometeu, só que toda vez que ele tem oportunidade, ele faz uma cagada. Na verdade, eu acho que é uma briga entre ele e o Kaká, para ver quem faz mais bosta. Porque quando não é ele, é o Kaká, Não, quando não é o Kaká, ele... Nossa, Ele tá ganhando disparado. ele ganha. Ele briga nos últimos anos, ele concorre com o Raul Gustavo. Ele concorre com o Raul Gustavo para ver quem é mais expulso e quem faz mais merda de campo. Então, os dois estão concorrendo para ver quem fez mais merda de campo. Mas ele tá ganhando, velho. Ele tá ganhando. Ele ganha disparado, velho. Esse cara nunca mais tem que vestir a camisa do Corinthians. De verdade, nunca mais. Uma coisa que nós estávamos comentando aqui também, Vitor, é o seguinte, é o fato de como ter perdido, ou talvez até ganhado com a expulsão do Félix Torres, porque de repente ele parou nessa cagada. Né? Ele parou nessa cagada. Se ele tivesse dentro de campo, pode ser que ele tivesse feito um pênalti, pode ser que ele tivesse feito alguma cagada, metido a mão na bola, sei lá. Então, eu acho que foi até bom ele ter saído no comecinho do jogo. Porque o time falou, agora vamos se virar. Por isso que é aqui. bom ele não entrar. Olha que legal. Isso, concordo. ele não entrando, ele ajuda bastante quando ele não entra. Ele joga muito quando ele não entra. Entendeu? E pelo menos assim, o time teve que se desdobrar, teve que correr muito o campo molhado. E aí o time meio que teve que dar aquele gásinho. O Memphis, a gente estava comentando do Memphis também, ficou hoje praticamente, se pegar o mapa de calor dele hoje, cara, ele percorreu o campo todo, ele deu sangue, ele Assim puxou, como o ele Romero, tá né? chamando a responsabilidade, igual o Romero também. O Romero teve hora que ele estava na esquerda, teve momentos que ele estava na direita, ele chamou a responsabilidade. Eu não sei se O que tá vocês faltando é o sentiram. meio campo ali, velho. Então, isso que eu ia falar. Eu não sei se vocês sentiram isso, né? Mas assim, pra mim, teve essa história dos dois blocão. Um blocão de defesa, um blocão de ataque e não tinha ninguém no meio de campo. Ligação direta, chutão, no começo do primeiro tempo principalmente. E aí, eu não sei se o fator decisivo dele ter sido expulso e o time ter que se realocar sozinho dentro de campo, porque eu não vi a mão de um treinador. Eu acho que fez falta hoje um treinador ali na beira do campo pra reestruturar o time ali naquele momento de perdido, porque o Corinthians demorou uns 20 minutos pra se acertar. Que aí o Ranieri recuou pra ficar na zaga e tal, e aí o próprio Carrillo deu uma recuada também pra dar uma contenda ali na zaga. E aí eu acho assim que faltou hoje sim a mão de um treinador experiente ali na beira do campo pra dar aquela situada no time com um pouco mais de velocidade, eu acho. Faltou a mão do técnico hoje pra dar um tapa na cara do Félix Torres, pra ver se ele queria vergonha na cara e aprende. Acorda, Félix Torres, filha da mãe, tá morrendo, maldito. Passou da hora já, pô. Fez hora Pelo extra. amor de Deus. Tiver a parte boa do que aconteceu com o Félix Torres hoje é que ele isso falou, é de ele não fazer mais merda do que ele já faz. E outra, o técnico que estiver chegando aí, pelo amor de Deus,
É chegar no cara e Afasta falar esse assim, meu, cara. afasta esse cara. Esquece, Afasta esse esquece. cara, mano. Manda ele pra negociação. Você entendeu? Não inventa de tentar recuperar esse cara horroroso, horrível, sem compromisso. Assim, uma coisa é você ter que nem o Fagner, que era maldoso. Eu entendo, o bicho era maldoso, mas ele sabia bater. Ele não é expulso Então. direto. Quantas vezes o Fagner é expulso? Ele sabia bater. E a hora certa de bater. Agora, esse infeliz, ele escolhe o pior momento para poder dar um carrinho, para poder fazer uma falta, velho. É incrível, mano. Esse cara nunca mais tem que vestir a camisa do Corinthians. Ele não é Ah, ele vai estar sério. aí no próximo Essa aqui é a jogo, eu tenho questão, ele não é certeza. sério. Então, eu acho que o problema é da importância do jogo. Tipo assim, ele fez no jogo, na final contra o Palmeiras, e foi expulso também. E aí agora, contra o Racing, o jogo não era um jogo assim de, vamos dizer, de tanta grandeza, né? É um jogo importante, lógico que a gente não tivesse ganhado, provavelmente, a deusa sul-americana, mas eu acredito que vão dar mais chance pra ele ainda, cara, infelizmente. Vocês começam a acreditar que ele virou um amuleto? Toda vez que ele é expulso, a gente ganha um jogo Então, importante? É o que eu tô falando. Às vezes ele expulso é é menos bom negócio. prejudicial do que ele em campo, entendeu? Eu É. também tô começando a chegar nessa. Eu acho que a gente poderia começar até entrar com um jogador a menos. Deixa ele no banco. Fala, ó, a gente prefere. É, Vai escalar você, mas a gente quer deixar. Ó, a gente vai te escalar, mas a gente quer te poupar. Então você vai ser escalado pro jogo, você vai aparecer no bid, mas você não vai jogar, você vai ficar no banco, porque a gente quer poupar você para sua aposentadoria. Olha que uma coisa maravilhosa. A gente está poupando que você para legal. sua aposentadoria. Não, mano, esse Eu acho cara que é seria uma embora, mano, ideia. pelo amor de Deus, negocia ele, mano. Ele tem mercado lá fora, porque assim, no Equador, os caras adoram ele, em vários outros lugares os caras gostam dele. Então, se Legal, é isso mesmo, concordo. ele tem É isso mercado, aí. manda esse cara embora pelo Parabéns. Corinthians, manda esse cara embora, pelo amor de Deus. Quanto É antes. legal que agora tá vindo só a voz dele E apareceu uma mão ali. e. Ah, apareceu? Apareceu. Deve ser alguém que apareceu aqui. Legal. Bacana. Muito legal isso. Show de bola. Esta fera aí, meu. Mais do que nunca. É. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Essa fera aí. Outra Pô, coisa que eu queria agora falar, uma outra. Ah, fala é, aí você, então, sorte aí. outra coisa que eu queria falar. A gente esperou 2 meses pro Coronado voltar, Puta, eu ia falar certo? disso coronado agora, né? E aí, num lance decisivo do jogo, mano, que era só ele rolar a bola pro Ah, Memphis, mano. Ele deu no pé do cara, mano. Eu não quero ficar pegando no deu pé um dele, mas assim, contra-ataque que pelo a amor gente de Deus, quase. Se os caras não fossem Quase ruins o tomou. suficiente, era o gol dos caras. cara do céu, tem coisa que não dá pra acreditar. Não, tem Ele jogador dá um que não passe adianta dar ali, ele chance. ganha. Não sei, velho, não sei, sinceramente. Não, e outra coisa assim, ó, que tava me angustiando durante o jogo. O Edgar falou aí. A gente tava sem meio campo. Eu entendo que não era momento de colocar ele muito cedo, porque o cara tá voltando agora, o jogo pegado, os caras tava batendo, o campo molhado. Você poderia perder o cara que nem voltou de novo. É. Só que chegou um certo momento do jogo onde, quando o Corinthians estava ganhando, os caras não estavam oferecendo nenhum tipo de perigo. Porra, coloca o cara, ele não precisa sair dando carrinho em todo mundo, mas é aquele cara a la Riquelme, que não corre, não precisa correr, não precisa se matar. Só pega. E eu ainda acho Sim, que ele deveria entrar no lugar do Memphis, primeiro, para não expor o Memphis, porque, ó, pensa só, a gente está sem Garro e sem Coronado. Quem a gente tem hoje de criatividade é o Memphis. Se por acaso, e o Memphis está sim. jogando todos os jogos até o final, dificilmente o Memphis sai dos jogos. Se a gente perde ele num jogo desse aí, dos caras que já estão sem nada, displicente, campo molhado, o cara dá um carrinho, machuca ele, a gente perde. Faz o seguinte, Memphis, você correu bem, se apresentou em todos os lados do campo, tira o Memphis, coloca o Coronado e não precisa ficar marcando. Você já tinha colocado o Boquinha de Boneca Inflável, já tinha colocado o Yellow Teens, já tava a galerinha, já tava lá no time para poder marcar. Ele Sim. só tinha que pegar a bola e distribuir pro Yuri, ou dependendo de como ele fosse montar a estratégia, ia manter o Romero, não sei como queria fazer, mas só distribuir, entendeu? Mas não pode colocar, porque aqui não é jogo para ele, é um jogo. O cara é de vidro,
Ele não consegue jogar? O que acontece? Não faz sentido, cara. É E muito outra, zelo. eu queria entender. Por que? Eu queria entender. Eu também queria A entender. gente também queria entender o que você queria falar. A gente também está nessa expectativa aí. A Por gente que todo queria. jogo Michael entra? Oi, volta tudo aí. Repeat after me. É a culpa dos Caiu, sergipanos anos. caiu. O, Sergipanos o, anos. o Vitor está caindo mais que o Neymar, hein? Sim. Tá caindo mais que Voltou? o Neymar. Voltou. Voltou com a cara de chavasca dele. Voltei aí. Ei, eu queria entender por que, que o Michael entra todo jogo. Não sei, eu não Não dá consigo pra ver mais entender também. característica nenhuma. Ele não marca bem, ele não toca, ele não chuta, ele. Não sei, E o não pior é que, sei. ó, entra técnico, Cara, sai técnico e é a mesma história, né? A mesma história. mano, ele come todo mundo, não é Eu possível. tô para falar É. para você que eu prefiro o Charles do que ele, porque o Charles ainda ele entra numa energia um pouco maior, tem hora que ele erra uns botes, beleza, mas ele ainda tem ele entra com gás, né? Ele entra no jogo ali, meio que dando uma outra E ele é bom dinâmica. na bola aérea, né? Sim, É, ele é alto, então. né? Pô, tem o Alex Santana, cara, que eu não consigo entender. Aí é o contrário, eu não consigo entender por que o Alex Santana não entra. Deve ser porque o Boquinha de boneco Flávio entra todo jogo. Mas é um cara que tinha que começar a colocar ele mais, para ele poder ir pegando mais ritmo de jogo, para ele poder ir melhorando. Certeza. Mas é só o senhor Maicon aí que toda hora, todo jogo, ele acaba entrando e não faz nada. Ele é só mais um. Só pra Não encher. consigo ver característica. Vocês que estão com acesso ao computador na mão, como ficou a tabela de classificação da Sul-Americana? Ó, vamos lá. Vou falar a Voltando aqui de Santa classificação aqui Catarina. antes disso, tá? É, Informação importante aí, Edgar, pô. o Corinthians tá com 4 pontos. Em terceiro lugar. 4 pontos? 4 pontos. A gente tava com 1 ponto só pelo empate. Essa é a terceira Ô, rodada. estava... Ah, tá, que a gente perdeu o primeiro e A gente empatou perdeu o o primeiro, segundo. empatou o segundo e É ganhamos esse. verdade, A gente é tá verdade, é na terceira verdade. rodada. E aí o América tem 5 pontos e o Huracan tem 7. E Então só esse quem não jogo é pontuou ainda foi o decisivo. Racing, que não ganhou nenhuma ainda. E aí, Beleza? se a gente for para 7 Nossa. pontos, saldo de gols, quem tem mais? Aí a gente fica em primeiro ou fica em segundo? Que aí, se a gente ganhar dos caras, O empata Huracan em tem pontos. 6 de saldo e a gente tem 0 de saldo. Pô, é legal isso aí, hein? Então, pra tirar o saldo, a gente só se classifica em segundo. Só se fizer Depois, empurrar uma goleada em alguém aí, mais difícil. Ah, tá Ah, complicado. tem Talvez no que. próximo jogo contra o Racing, né? A gente já tendo com o treinador e com... Mas parece que o nosso glorioso camisa 8, o Garo não vai voltar a tempo de encerrar, né? Antes Ah, não, só de terminar, depois. só depois quando já for na segunda fase. Então, complicado, bicho. O... Então tem mais 3 jogos na Sul, é isso? Sim, senhor. Ah, dá pra Todos os recuperar, jogos de velho. volta. Tem que empacotar, mano. Tem que empacotar os 3, não tem jeito. Pra se classificar vai ter que empacotar os 3. Não, e nem que seja aqueles 1-0 ridículos da época do Carille. Faz 1-0 e passa do mesmo jeito, velho. Faz um e recua o time todo e foda-se, vamos que vamos. Põe 5 zagueiros. A gente tem, mas não E tem um vamos que pra presta. cima. Não, mas dá sim, pô. Ok. Tá faltando aí pra esse time aí. Vamos ver quem que vai fechar aí, tá? Esse enigma. Daqui a pouco a gente fala aí um pouquinho. Mas eu acho que é Você questão tá- de treino. Falar nisso, você tá sentindo? Cheiro de bosta? Tô. É? Tá sentindo? Olha, Aquele cheiro de cheirinho de merda, de fossa. enxofre. Eu acho que se Exatamente. fosse pro Dorival fechar, já teria fechado, hein? Eu também acho Eu que. também sou desta opinião. Porque. Pô, a gente tem que ter um cara que não é da mesma opinião aqui. Então, né, o debate, mas assim, infelizmente é muito Eu sou a previsível. favor. Infelizmente é tudo muito previsível no Corinthians. A gente consegue prever as histórias. Até isso tá difícil de você fazer no Corinthians, de você debater contra, É. porque tá tudo muito. Cara, tá todo mundo na mesma linha. Você pega os canais aí que falam de Corinthians, tudo, dificilmente. Se você tivesse uma porra de um celular decente, você teria viralizado xingando o Tite. Cara, olha,
o Kaká ia ficar no chinelo com o vídeo que eu ia fazer. Vocês não têm noção do ódio Ia. que eu tava. Pelo motivo do Tite ter recusado, pelo motivo de eu estar atrasado para chegar onde eu estava para chegar, pelo motivo do Celular celular estar fudendo. dando uma bugada, eu iria viralizar, porque eu tava pronto para poder descarregar tudo que estava guardado aqui dentro. Aqui, e não era pouca coisa não, viu? Então, mano, esse assunto ele é um pouco delicado até, eu acho. Porque, assim, eu não sei qual foi, né, a sensação que ele teve, nem nada, mas, assim, errado ele está se ele usou uma crise de ansiedade ou um problema psicológico pra dar uma desculpa esfarrapada, né, que é É o que eu acho. o mais provável. Mas, problema psicológico é sério demais pra levar na brincadeira, mano. Eu não sei se... Não sei o que falar desse Ô, assunto. diga, os três aqui tem já foi medicado, porra. Tomando então. um cu, a vida que segue, mano. Sim. Não, eu penso Ele se assim, ó. foda. Eu penso assim, ó. No primeiro momento, vai tudo de como que a mídia transmite a informação. O que foi tudo muito estranho foi, e o fato de ele já ter feito isso em outro momento, né? Acabou meio que ele pagou pelo histórico dele, né? Pelo passado dele. Depois, avaliando com calma, eu entendo que pode ter realmente ter tido algum gatilho, alguma coisa que realmente ele falou, puta, eu tava. Porque a pessoa que tem isso, ela quer continuar, ela não consegue aceitar que ela tem e tudo mais, beleza. Até eu entendo. Só que naquele momento foi uma situação onde estava tudo muito delicado. Da forma com que foi, ter de repente colocado na mídia, cara, não tem como você falar assim, ah, não, tá bom. Então, E mas sabe o que eu depois, acho? avaliando com calma, Então, tudo bem, eu mas acho o que eu... que pode ter ocorrido realmente alguma coisa Sim, crítica. pode ter ocorrido, mas o que aconteceu? Eu acho que a culpa maior foi da torcida se iludir muito fácil com essa história toda. Eu acho que o problema maior disso tudo foi a torcida ter se iludido com a volta do Tite. Porque em momento nenhum da parte dele teve notícia de que ele tava vindo. Da parte dele. E a única notícia que a gente teve dele não foi nem dele, foi do filho dele postando no Instagram lá aquela nota na segunda-feira de manhã. Ah, mas mesmo assim, Edgar, se a gente queria discordar de algum momento, eu acho que essa é a hora. Eu acho que assim, ó, já que a gente estava falando agora, eu penso assim, ó, eu entendo a questão psicológica, eu considero, vamos deixar isso à parte. Uhum. Só que uma coisa que tá todo mundo, algumas pessoas falam, pouquíssimas pessoas comentaram isso. Se o cara não tá legal, não é que ele não tá legal em 24 horas, ele já não tava legal. Já não vinha Então, bem. tipo assim, já não vinha bem. Então, ninguém chegou e botou uma arma na cabeça dele e falou, vem, até porque ele não era plano A, era o Dorival. A Então, gente tava até descartado ele, tinha até descartado, porque eu o tenho Tite minhas não vem, dúvidas, já viu, que ele recusou não o era o plano A. Corinthians. Tenho minhas Não, dúvidas. eu acho que não. Eu acho que era o Olha, Dorival. o Augusto Melo falou que ele era o plano A e que negociou o tempo todo com ele. É. Entendeu? Ele era o plano A o tempo todo. E o próprio Dorival falou, ninguém me procurou. Foi ser procurado agora. Entendeu? E eu acho que é por isso que o Então, Dorival assim, tá dando a canseira, porque ele Ah. não foi a primeira opção. A partir Sim. daí. Entendeu? Não, o Dorival tá dando uma. O Dorival, na verdade, eu acho, pelo que eu fiquei sabendo hoje, na reunião que a gente teve hoje, não é que ele tá dando uma canseira. É que não só tem questão contratual, como o seguinte, Hipócrita! ele ainda não foi desvinculado da CBF ainda, você sabia disso? Vagabundo! Foi vagabundo, desculpa, vagabundo. Oi, vagabundo. Não foi desvinculado Hein? da CBF Não, mas por aí, causa disso? então, mas aí eu Não. acho que se fosse isso, aí eu discordo de novo. Se fosse isso, ele iria ser apresentado como técnico do Corinthians, ficando apenas a questão do desvínculo. Gente, ó, eu já tô com contrato Mano, com o próprio Corinthians, tá tudo Diniz treinou a apalavrado. seleção e... Isso. E o... E eu vou só fazer o meu, só vou me desvincular da CBF, mas tá tudo certo, eu vou treinar o Corinthians, tal, beleza. Agora, deixar de anunciar, porque assim, não tem nada que pode dar de errado com o desvínculo dele da CBF. É uma questão, como é que fala? De documental, uma parte de documentação, tudo mais, que vai se resolver, não é uma coisa que alguém tem que aceitar ou não. É só dar seguimento. Mas Então, eu acho que é picuinha, ele tá se valorizando de novo. Pode ser, porque ele sabe que tipo, o Corinthians está desesperado, entendeu?
E isso vai fazer com que ele seja valorizado para tentar conseguir um valorzinho melhor aí. Então, e Eu ó, já acho que já o tá pagando Tite. muito já. Então, pelo que falaram do Tite, o Tite pediu 2 milhas, né? E aí, por causa do contrato, não sei o que, tal, ia chegar a 2,5. Eu acho que não tem que pagar nem isso pro Dorival, cara. Não precisa chegar Mas a aí eu tanto. vou falar de novo. Mas aí eu vou falar de novo para vocês, ó. O Tite, acontecendo ou não o que disseram que aconteceu com o Adenor, beleza. E a questão aí do Dorival. O problema maior é o Filho da seguinte: puta, mano. direção. Direção. Como que você manda um técnico embora sem ter outro? Porque assim, não é que já estava engatilhado com o Tite, com o Dorival, Ah, não. mas não, aí eu discordo, eu vou discordar Mandou, de você. Agora é o meu mandou, momento. Não, 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 mandou. não, não. Não, Não não, tinha o não que faz sentido, fazer, meu Vitor. É irmão. loucura, é Tinha que mandar, loucura. você não pode esperar. Você não pode Não esperar que senão você dá, alimenta o não dá. cara. Não, não Tá dá, não bom. dá, não dá. Aí você não Não pode dá pra esperar. continuar. Você manda e passa essa É, vergonha que tá passando aí. Não tem não, técnico mas no, não é no, vergonha, é o no- processo comum, é o Edgar, joga processo no IA. normal. Joga no IA aí. Técnicos disponíveis. Eu já fiz essa busca. Não, faz aí, joga aí. Não, Joga aí e cite para nós os nomes que estão disponíveis no mercado. nenhum Joga, técnico joga vai aí. ficar Me dá aceitado. imagens. Comum, mandou o cara embora e foi atrás de outro. Não vai ser do dia pra Palmeirense, noite que tu vai filha da conseguir puta! mesmo, isso é normal. Quem que tá aí? Puta que Quem que pariu. tá aí? Eu Palmeirense, não tô filha da conseguindo, puta! eu não tô conseguindo ver. Ah, porco imundo! Bunda, bunda gigante. Bunda gigante. Tana Jura. Oi, Tana Jura. Ele não tá ouvindo nada, pô. Ah, sim que é bom, Tra, então. Dá pra ofender à vontade, então. Pode ofender que ele vê depois na live. Isso. travesseiro na Tana cueca. Jura. Travesseiro na cueca. Ah, mas os caras ouviu? Tá todo mundo ouvindo aí. E aí, rapaziada? Graciela Barbosa. Eu já estava tentando buscar o nome. Era Graciane Barbosa. Graciane Barbosa, André Mulher Surak. melancia. Hulk. Tão migrante. Bom, depois desse pequeno... Continue. Então, o que acontece? Esse é o processo comum de contratação de qualquer lugar. Vamos supor, o Santos está há mais tempo sem técnico do que o Corinthians, não acontece nada, não tem polêmica nenhuma. Tá lá o César Mas também o Sampaio Santos lá, é Mas aí, ó, relevante, de o né? bunda problema. nele. Não, mas aí, ó, o problema, vamos lá. O problema não está em não ter técnico. O problema está em você não ter técnico e ficar ventilando um monte de nome que já tá certo. Se vai ficar com o interino, então é o seguinte, gente, ó, a gente demitiu aqui o Ramon. Quem vai assumir vai ser o interino, igual o Carille naquela época do Carille, igual fizeram com o Carille aquela vez. Ó, o Carille vai assumir, o Carille começou a assumir o time e nós vamos com calma. Lembra que eu comentei isso e o Edgar discordou de mim. Filha da puta. Ele discordou de mim. Eu falei, ó, eu acho que não é momento de a gente entrar em pânico e sair correndo atrás e pagando fortuna para Eu falei técnico. isso no grupo. Eu falei isso Mantém o no grupo. interino, vai com calma, de repente até pegando a ideia do que o Memphis deu aí, de repente buscando um europeu, alguém que venha com uma estrutura diferente, com uma outra pegada, para vir com tranquilidade. Porque assim, para fazer o que o Ramon estava fazendo, o interino não consegue fazer. Fez hoje. Escalou Mas o eu falei time. isso, pô. Escalou o time, entendeu? Aí você tem duas opções: mantém o técnico e vai tocando o barco, ou não, eu não quero ficar me queimando porque a torcida tá pegando no pé. Então eu vou demitir ele e vou deixar bem claro que quem vai assumir vai ser o interino por um tempo, até o Corinthians ir com calma no mercado, entendeu? E aí, Hum. se for fazer uma negociação com o Tite, com o Dorival, com a puta que eu pariu, faça no off. Faça em off, Não sem existe ficar. isso, mano. Pá, isso não existe, mano. Existe, lógico que Vinícius, existe. isso Teve nunca muita coisa que existiu. já foi feita em off, do Quando? nada aparece o cara. Nunca. Dá Nunca, pra nunca foi fazer. É feito em porque o off. Corinthians é tudo muito Eu sou. polêmico. O grande problema do Corinthians e do Flamengo também é esse. Sempre que cai um técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Caralho, mano, você não consegue falar outra coisa. Pelo amor de Deus, mano. A mesma coisa no Corinthians. Caiu um técnico no Corinthians, Tite. Que Tite, mano? Esquece o Tite, pelo amor de Deus, mano. Vai buscar um técnico novo. Que nem eu falei do Sidorf, mas tem lá o Thiago Motta, que é técnico agora também, lá na Itália, mano, que era um cara muito bom. Tem outros técnicos que estão se formando aí. Ah, mas você vai fazer experiência? Não, mas não tem outro. Não tem outro. E eu vou espirrar. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui é uma live democrática.
Entendeu? Então, assim, e eu falei isso, isso daí que você tá falando, eu concordo, porque eu falei também. Falei, eu sou a favor do seguinte, deixa lá o interino, porque para fazer o que o Ramon tava fazendo, você tá vendo nos últimos jogos aí, o interino faz também, certo? E vai com calma, E é traz outro bem mais técnico, barato, mano. né? E bem mais barato, mano. E outra, ô Dorival, você quer treinar o Corinthians? Quero. Mas você quer ou você quer que eu faça você querer? É. Entendeu? Ah, não, eu quero. Tá, em quanto? Ah, é tanto. Beleza, eu nem sento na mesa pra falar com o cara. Eu nem sento na mesa pra falar com o cara. E se tiver alguma coisa ventilada na mídia, ah, é o seguinte, e o Dorival? O dirigente já logo fala, não, tá descartado, tá pedindo muito alto. Pronto, acabou. Mano, mas a Já nossa era. diretoria é uma puta de uma zona. É uma É, zona, velho. velho. Amadora. É. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui os nomes, hein? Tenho nomes. Ó, acabei de fazer igual o café de setorista. Tô com a É, fonte aqui. Tô com não, uma ele fica fonte assim, ó. aqui. Ele fica assim, ó. Tipo assim. Não, pera aí, pessoal. Hum, Falou agora, hein? Hum, técnicos disponíveis para o Corinthians aqui, ó. Alex, ele falando que ex-Palmeiras. ele falando que a IA, ele falando que a IA. Sim. É isso aí, ó. Ixi, mano. Ó, temos aqui, ó, disponíveis. Alex, ex-Palmeiras, lembra o cabeça de caixa d'água? Eu nem sabia que essa Descartado, desgraça filho era. da puta, cabeça de rola, Prince. Ah, Tem ele aqui, ó. O grande Antônio Oliveira está disponível, desde que saiu do Corinthians, que fique disponível, continua disponível. Álvaro Pacheco, português. Pachecão, Pachecão, é Pachequinho. aquele que foi pro Santos. É, Carlos Queiroz, outro português. Está no Catar. O último trabalho dele foi no Catar em 2023. Ah, vai se catar. Não tem, ó. Não, vai se catar, né? Vai te catar. na mesma praça. Celso Rotti, o grande Celso Sangue de Rotti. Jesus. Nossa, Celso Rotti. Temos aqui ele Dorival já era Júnior ruim, apareceu. ele já era ruim quando ele era bom. Quando ele era bom, ele já era mediano, né? Agora Ele já era então. ruim, mano. Na melhor fase dele, Aí ele já era ruim. apareceu aqui o Dorival Júnior, que é o que está na mira. Dunga! Último trabalho em 2016. Dunga burro, Nem lembra Dunga mais como burro. andar dentro de um campo. Dunga burro. Dunga Ele nem burro. sabe. O Escobar ama ele. Ederson Ó, mas Moreira. eu vou soltar polêmica, hein? Vou soltar polêmica. O Pois Dunga só. não é mau técnico, não. Vai Não, tomar também no não seu acho cu, ele mau próximo. técnico, não. Próximo. Eu não acho ele mau técnico. Não, não Mau é não, não é técnico, não. não. Não é não. Pelo menos ele não É foi o mau técnico do técnico, 7x1, né? Exatamente. Pelo menos isso. Ele não foi o técnico do 7x1. Exatamente. Vamos ser sinceros. A seleção tava jogando bem lá, até o Felipe Melo, mano, perder a cabeça, até que tava disputando uma pelada. É outro Félix Vamos Torres. ser Filha da sinceros. puta. Mesma coisa. Porque, mano, o Robinho tava acabando com a Holanda, irmão. Mas aí, Depois do Dunga temos Ederson Moreira. O último trabalho foi no Jair Havaí. Pisserni, Prince, Fernando Diniz. Perninha mascaradinha. Esse cara, mano, se ele Ô, viesse mas ó, pro vou falar um bagulho pra Corinthians, você. Ah, não. Não precisa falar Corta bagulho, a não. live, Deixa eu acabou a falar a live. verdade. Deixa eu Falou soltar a insanidade, é polêmica. isso aí, salve. Não. Esse ônibus nem pra deixa eu capotar soltar também. a brava. Brinks. Ei, capota o ônibus. Não, mano, ele não é mau técnico, caralho. Ele Quem? não é mau técnico, não. Mas é que é o seguinte, Não, o Diniz não é Diniz? mau Não, técnico. não é que ele é mau técnico, mas ele não tem nada a ver com o Ele não é mau Corinthians. técnico. Não tem Não, identificação. isso eu entendo. E outra, ele já é queimado com os principais ídolos do Corinthians. Esse que é o problema. O Ronaldo não gosta dele, o Neto não gosta dele. Os principais ídolos da mídia, mano, vão Romero, fritar Jadson, Rodriguinho, ele. Paulo Guerreiro. Os caras vão fritar ele, esquece. O cara Esquece. é uma Ele fritadeira. não daria né? certo. Não dá, Temos não dá, aqui, mano. ó, Não dá. outro nome, Gabriel Heinz. Heinz só é bom no lanche. E olhe lá, hein? Na mesma praça, no mesmo. Cara, não Bota o sei replay como aí, que é esse editor. Gabriel. Bota o replay aí de novo, aquela bateriazinha. Heinz, Gabriel Heinz. New Old Boys. 2023. Gabriel Milito. Aí, ó. O último Esse é trabalho foi no Atlético Mineiro 2024. Esse é bom. Argentino. Esse é bom. Argentino. Esse é bom. Esse é bom.
Esse eu iria atrás, esse eu tentaria. Agora eu vou falar um aqui que se colocar na live aí, colocar postagem, todo mundo vai falar. Esse precisa treinar o Corinthians novamente. Preparados? Coloca aí depois você faz a edição, Edgar. Aquela musiquinha de E suspense. rufem os tambores. Que Leão? rufem os tambores. É da mesma ninhada. Oswaldo de Oliveira. É da mesma ninhada. Tá quase lá. Com a barriga um pouco maior. Bem maior, na verdade. Muito maior. Geninho. Afe O Maria. mito. Nossa. O famoso Gordiola. O Gordiola. Famoso gênio mesmo. Nossa, Porpetanhola. geninho. Eu Temos achei o que você ia Gerardo. mandar o Joel Santana. Eu também achei. Não é. Quase eu chutei João Santana. O Pra Abel, falar né? inglês com o aqui- Memphis, já pensou? O Abel Braga. Ele falando inglês com o Memphis. To help in a fair you. Is a football. To Is, attack. Do you play a Attack is football? Play football. Is attack. Memphis- Is attack. o Play Speak football. tomate, speak tomate. Ia ser Is lindo. Ia attack ser and lindo. play a football. Is attack and play a football. A chute a gol. Esse De zagueiros fenômeno. foda. Temos aqui Gerardo, vulgo Tata Martino. Último Opa, trabalho esse Inter é- Miami 2024. Opa. Outro argentino treinou o Messi, hein? Treinou o Messi. Monstro. Esse é monstro. Essa. Esse Tata Martino é monstro. Mas ele nunca viria pro Brasil. Nunca. Esquece. Também acho Ele já que foi não. vinculado no Brasil. Ele é pique o Riquelme. Ele já foi vinculado no Brasil a vida inteira. Tata Martino nunca virá pro Brasil. Próximo nome, Gustavo Quinteiros, que treinou o Grêmio até esse ano aqui, recentemente. Isso é louco. Tá Ele louco. saiu pra entrar humano, né? É. Tem um aqui que o Neto Imagina vai você gostar perder pro agora, Mano. hein? Tem um aqui que o Neto vai gostar. Se não fosse a história dele, olha que poderia que Betão? rufem Betão? os tambores. Não, Não é o Hernan Betão? Crespo. Ah, Opa, também já disse que eu iria atrás dele. treinou São Paulo, né? Ô, quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes o Crespo salvou Ele a gente treinou na São Inter Paulo. jogando Você indo Nintendo? atrás dele, ele ia gostar. Ah, Brincos. Aquela risadinha. quantas vezes o Crespo não salvou a gente no League Eleven Nossa, e no Tava PS? de jogar. hein? Não corria nada. mas era É um aquele que monstro, fazia o mano. gol nos 45 minutos, velho. Isso. Era ele. Era Do nada, tocar nele, perna Com a esquerda, setinha pau. vermelha pra baixo, setinha vermelha pra baixo, se jogava na área, ele pulava de cabeça e fazia Era o ele. gol. Crespo! Quantas vezes o Crespo não salvou a nossa vida? Não vai ser diferente agora, velho. É, mano. Mas, ó, vou falar, agora quem vai jogar polêmica sou eu. Solta braba, vai. Jorge Sampaoli. Opa, calma, você, Falou, você tá pessoal. muito. Você tá ejaculando na coxa aí. Pera aí, Falou. você tá ejaculando na coxa. Falou, pessoal. O cara que não dá bom dia nem pro próprio elenco vai tomar no cu, uma mascarado, mano. Que Pilantra. isso, que é isso? É Bandido. um tremendo Bandido. de ferpa no canal anal. E ia Ele ser o. Depois do Jesualdo Ferreira. Jesus amado. Jesus amado. Jesualdo Ferreira. Tá Jesualdo é disponível. aquele que Treinou o Santos. fez a. É, ele é o primeiro. Não é zoeira, não. Vocês vão dar risada, mas é zoeira. Ele é um dos primeiros alunos da academia de futebol português. Ai, caceta. É o It's Number One. É, cara. Ai, E Jesus. foi criado há 70 anos. Pelo amor de Deus. Aí veio aqui o Jorge Sampaoli, que o Edgar aí já ejaculou. Não, na mas coxa. assim, Eu só ia querer ver o que o Neto ia falar do São Discord. Paulo. Eu não conheço. O Sampaoli é o Diniz que fala espanhol, mano. Castelhano. É isso mesmo. Os dois são bem parecidos. É. Mas ainda acho que o Jorge Sampaoli é mais otário do que o Diniz ainda. Ah, muito mais. Muito Mala muito mascarado do caralho. Mascarado. Mas Agora, assim, ó, se você for ver, entendendo de futebol, o São Paulo é monstro. Ele é monstro. Ele sabe muito, principalmente armar um time no ataque. Ele é foda. Ele fez muita coisa boa no futebol. Mas o problema é que ele é pique leão. Ele se perde sozinho. o ele cara que, mesmo se tipo, perde. ele arruma o conflito dele. Ele arruma o conflito Ele dele. cria o próprio problema.
Ele cria. Não tem problema, ele fala, então eu vou criar um problema. Vou criar um probleminha Exatamente, ali. cara. Aí, como que Ó, você o faz? próximo nome, eu acho que você tinha que colocar um destaque depois aí na tela, Edgar, que eu acho que esse aqui resolverá os problemas. Certo. Esse aqui tem tudo a ver com o Corinthians. Se ele viesse, eu acho que milagres iriam acontecer. O grande, o maior treinador da história do futebol brasileiro, Lisca doido. Esse sim, mano. Ei, Esse é insanidade. Esse aí oh, é a. Esse é honrar a insanidade, Com fiel. certeza. Esse aí eu precisava mesmo de uma vou. chance, um minuto Se de ia fama. colocar o Hugo no ataque, ia colocar o... Mateuzinho no gol. É o Lisca Ó, doido. eu não sei se vai estar aí na lista, mas o Vinícius vai concordar comigo. E toda a fiel corintiana insana, não, eu não concordaria. Mas eu sou maluco, eu sou louco. Eu Vamos ver se eu vou gosto muito, acertar. eu sempre gostei muito Chupar de rola. Wagner Oswaldo de Mancini. Oliveira. Wagner Mancini. Então, ele não tá na Ah, lista, cara. ele não tá disponível. Ele tá empregado. Tá empregado. Ele não tá Mano, na mas ele é lista. bom, cara. Ele é bom. É um Ó, eu cara que nunca vou, teve vou meter esse. oportunidade, cara. Ele nunca. As oportunidades que o Mano tem, o Mano, eu nunca vi um técnico para treinar tanto time grande ser tão ruim igual o Mano Menezes. Nunca vi. Tá pra O Mano, não nascer. sei o que acontece com ele, cara. Parece Eu não sei o que que. acontece, cara. Ele é muito. Assim, ele tem um nome que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, o Wagner Mancini nunca teve uma oportunidade que nem o Mano já teve na vida, velho. Ele Ele só pega teve time uma fudido, né? leve. Ele teve uma época que ele teve uma leve oportunidade, que ele pegou um time bom do São Paulo, e aí ele cismou que ele ia ser treinador e começou a dar muito certo, e os caras veio, ó, cortou ele. Você entendeu? Mas assim, ele é muito bom técnico, velho. Só que é o seguinte, ele só pega lixo, cara. Ele só pega assim, coisa. O resto do refúgio mesmo, o chorume do lixo mesmo, assim, Aquele pra caldinho. transformar em alguma coisa. É só que assim, eu só não sei se agora não seria o momento, né? Que ninguém ia concordar. Mas, assim, ele é bom técnico, mano. Ele é bom técnico. Wagner E Mancini. Wagner Ó, Mancini. temos aqui mais algumas opções. Eu vou dar uma adiantada, porque a Fala pra lista esse é povo do extensa. ônibus aí calar a boca que a gente tá numa live. Obrigado. Eu já comuniquei aqui a produção. Beleza. Ó, vou dar uma adiantada aqui, ó. Nem pra vir de Vamos tan. comentar um por um. Temos aqui, ó, Lúcio Deu um Gonzalez. Lúcio Gonzalez é um Lúcio outro técnico Gonzalez. disponível. Luiz Castro, que é o que, né, foi tão ventilado. Luiz Felipe Scolari. Sai de retro, Satanás. Odair Ah, o Hellman, que Salão. gosta muito de fazer a parceria com o nosso amigo Heinz. Os dois ficam na mesma prateleira. Cada técnico fica na sua prateleira. Tem os técnicos da primeira prateleira, do segunda prateleira. No caso do Heinz e do Hellman, eles ficam na mesma prateleira. Ai, senhor. Selo joinha. Temos aqui Oswaldo de Oliveira, nosso amigo Oswaldo de Muito Oliveira. bem. Paulo Pesolato. Paulo Turra. Pedro Oswaldo de Caixinha. Oliveira, depois que ele mudou a skin, a gente não, né, não treinou mais. Podia ver se ele... Depois que ele virou o gato de bota. É. O cara se transformou. Lord Paulo Fire. Turra. Pedro Caixinha. Paulo Turra é o refúgio do que já é o Felipão, mano. É igual você ter dois carros velhos e os dois ser do mesmo dono. Entendeu? É a mesma coisa, é o Paulo Turra e Dois o Del Rey Felipão. com o motor fundido. É. Só que um só tem um banco e o outro tem os bancos tudo. É horrível. Temos aqui Rafa Benítez, Rafael Paiva, Ramon Dias, Tite, Vanderlei Luxemburgo. Seriam essas feras aí disponíveis. Tem até alguns nomes interessantes aqui, Ramon cara. Não vou dizer pra você que seria nenhum. Ramon Dias recusou o Santos. Recusou? Ah, mas dá pra pegar o Ah, ele Santos, quer não, pegar né? umas férias, né, mano? Quer descansar até o meio do ano aí.
Ah, não é, né, mano? Ele não quer uma pica daquela, né, mano? É lógico que Vai não. se fuder, né, mano? Acabou de tirar É, o Corinthians do rebaixamento, vai pegar outro time que tá brigando é. pra não Ele vai cair. deixar Só, pra não, pegar o chega. Santos. Ele vai deixar pra pegar o Santos lá pra setembro. Pra tentar salvar. Aí é menos responsável, porque se ele pegar É, agora, ele vai conseguir recuperar só até o meio do ano, depois o time cair de novo e aí ele isso. sai como fudido. Não tem muito o que pensar, não. Dele é assim. Ele só E serve pra. outra, e, e se nós fôssemos considerar um técnico empregado? Um técnico empregado? Ah, mas aí é difícil, hein, tirar o cara do clube, cara. Hã? Quem? Não vai falar do Liminha Gaúcho, não, né? Não, acho que ali. Não, Não, eu acho não, que não vai sair dali, não. ele não sai do Fluminense. Você viu que ele lançou a braba, mano? Ele falou que ele vai ser técnico home office. O Fluminense tava, o Fluminense tava treinando hoje de manhã e ele na praia jogando bola, bicho. É terrível. Ele é pica pra caralho. Ele é foda. É assim, é Senhores, o que eu para a tô gente falando. poder encerrar Eu. nossa live aí, o que vocês acham que poderia acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com a situação de técnico É, do porque o jogo Corinthians? de hoje a gente já largou, né? Osmar Foda-se o Loss jogo. Brinks. Ah, O jogo de hoje a gente já Os largou de mão. Marlos. Nossa, já pensou, vai acabar sobrando isso aí mesmo. Os Osmar Loss Marlos. Brinks. Aí é o fim da picada, hein? Meu Ai, Deus meu do Deus do céu. céu. Um cara falou no programa esses dias que o Corinthians vacilou muito porque deveria ter deixado o Danilo, né? Porque esse Danilo poderia ter sido hoje o técnico interino. E eu não acho esse Danilo ruim, não, mano. É que ele pegou realmente o time numa draga danada. Mas eu acho que ele teria ajudado a gente nesse momento aí Ele é um agora, cara né? que tem um bom perfil, assim, ele tem um perfil bem específico de técnico, né? Ele é um cara muito, quando jogava, era um cara muito inteligente dentro de campo, é um cara que também fora de campo também sempre tinha ali uma interação, era líder, É. né? Puxava a responsabilidade. Não seria, é que eu tô falando, cara, entre você gastar muito dinheiro para poder de repente passar raiva e você de repente falar, não, deixa eu concentrar esse dinheiro em outra situação e vamos tentar apostar nesse momento, eu acho que era um momento de repente. O único risco que eu acho de a gente arriscar agora é de a gente perder de repente elenco, né? Por exemplo, o Memphis O é um cara risco que de eu tô arriscar. percebendo. O Memphis é um cara que eu percebo que se o negócio não voltar à normalidade rápida, eu acho que ele espirra. E Ah, queira ou não, o lógico. Memphis hoje é vitrine pro Corinthians, né, cara? Sim. Ele é Isso. o que traz os holofotes pro Corinthians Mas aí. ele, desde o do desabafo que ele fez lá sobre o time e tal, a gente percebe que ele não tá muito satisfeito, não. Ele reclama demais, você vê que ele É. tá tipo assim, cara, não tá legal, tá tudo errado. Então, Hoje o tipo assim, eu acho que Mateuzinho ele deu tá uma virada de bola esperando. lá e ele reclamou do passe e tal. Eu falei, vixe, mano, ele não vai muito longe, não, eu acho, se continuar assim. Pô, será que é caro o Seedorf, mano? Mas eu acho que tá Faço a totalmente menor fora de ideia. cogitação, né, mano? Onde ele tá hoje? Ele tá desempregado, né? Certeza? Não tá Puxa numa, aí nas fontes aí, o chá do setorista. numa liga dos Pera aí que eu Estados acabei de Unidos. receber a informação aqui. Hum. Hum, Clarence. Mister Clarence. Poliglota. Gosta do futebol puxa. brasileiro. Ô, Edgar, pensa, o cara é holandês, certo? O cara já tem uma, uma cultura com o Memphis. Ele fala 5 línguas. Então ele vai conseguir. Nosso elenco tem muitos jogadores de espanhol. Espanhol não, que fala portunhol, né? Sim. Castelhano, na verdade, né? Espanhol só tem um, que é o Héctor Hernandes, vulgo Héctor Bonilha. Mas a língua é a mesma, praticamente. Muda pouca coisa. Não é igual o português de Ó, Portugal e português de Angola. temos aqui, ó. Seedorf está atualmente envolvido em diversos projetos, incluindo um projeto de futebol no Rio de Janeiro, que também tem uma extensão no Canadá.
Além disso, ele tem outras atividades, porém, ele não está exercendo a função de técnico. A última vez que ele treinou um time foi a seleção de Camarões de 2019. E ele Já. não tem pretensão de voltar a treinar um time de futebol, desde que alguém dê dinheiro para ele. Dinheiro do bolso, né? Muda opiniões, mas ele não está treinando nenhum time e, pela informação aqui, não pretende voltar a treinar alguma equipa. Ah, mano, você chega pra ele, oferece uma milha, você acha que o cara não vem, mano? Até o final do Igual ano. Dorival, Contratinho ainda mais até o final com- do ano. Até dezembro só. Até o final do ano, mano. Ainda mais com o Memphis lá, mano. O Memphis troca uma ideia com ele, fala, hey guys, I have to know where your bets. Entendeu? Já era. Mano, acho que nesse ponto a gente encerra aqui a nossa live. Porque já chutamos, já descaralhou para outro lado já. Chutamos o Não, a balde. gente comentou no início da live aí, para quem estava conectado aí, os 10 mil seguidores aí, Sim. a gente comentou sobre o jogo, os pontos positivos, os pontos fracos, aí depois a gente migrou aí para a questão de técnico e estamos nela até o momento, na expectativa do anúncio do Geninho, Ou do pra Lisca. alegria, Ou do ou do Osmar. Lisca doido, ou Osmar Ló foi de fuder. Jair Pisserni Brinks, né? Nossa. Bom, Galerinha, agora é acho que seria isso rezar. daí, né? Rezar aí É agora isso pra aí. gente poder ver quem é que vai fechar aí de técnico aí, mas está me cheirando um cheirinho, né, de merda aí. Acho que Eu vai acho que acabar o. Eu pingando no colo do até, Carilho. Eu acho eu que o até Domingão comentei contra o no canal do Flamengo vai Chico estar. Garcia. Oi? Eu até comentei no canal do Chico Garcia que ele colocou lá. O Dorival acerta com o Corinthians. Ele botou exclamação, né? Ele não colocou interrogação. Eu até comentei lá, eu falei, ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é bem corintiano, mas assim, não faça isso não, né? Não Tá faça isso, atraindo, cara. tá atraindo confusão, né? Porque assim, o Corinthians é muito louco. Da noite pro dia, tudo pode mudar. Eu não quero só pensar o que vai acontecer se ele não aceitar. Só isso. Não, enfim, né? Eu acho que o pior já Eu acho que passou entra já. mais numa desmotivação geral de todos do que o propriamente dito ter ou não ter um técnico, entendeu? Porque a expectativa ela gera várias análises, entendeu? E aí a gente acabou de passar por uma situação ruim com o Adenor. Aí a gente estava imaginando que o Dorival nem seria mais cogitado, aí daqui a pouco o cara volta à Sim. pauta de novo, tá Então, tudo certo, foi na. E daqui a mas pouco, porra. eu acho que há algo nos bastidores, nesse universo aí dos empresários e técnicos e etc., das quais nós não temos informação. E aí eu acho que esses caras, eles estão esperando acontecer algo, entendeu? Tipo, alguma coisa dessa indiciação do Augusto Melo, ver que fim que vai levar toda essa situação do Corinthians aí. Porque eu acho Você que, acha que o impeachment do Augusto Melo está colaborando para que os caras não aceitem o Corinthians? mano, eu acho que provavelmente, cara, Os nesse, caras podem ficar inseguros, né? sim, De ir, de repente, não saber o que vai acontecer, mudar tudo. É Pensando por complicado. esse lado, eu também pensaria. Se eu fosse o técnico, eu pensaria em assumir o Corinthians, pensando por esse lado. Falar, puta, de repente eu assumo, velho. O presidente vai embora, mano. Começa a ir todo mundo embora também. E eu fico lá. Bom, eu acho que isso pode gerar um desconforto muito grande, mano. sim, mano, sim. E aí, E por treinar o exemplo, Corinthians é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Com certeza, né? Temos aí o exemplo do nosso Tite aí, que teve um ataque de pânico. Então, pro cara que vai assumir uma responsa dessa daí, é pancadaria. ó, Então o cara tem que pensar 200 vezes antes de fazer isso. eu acho, falando sério, assim, sério mesmo, eu acho que esse ataque de pânico do Tite tem muito a ver com alguma conversa que ele pode ter tido com o cara de chuteira. Pode ser também. O areia mijada? Porque há um ano e meio atrás, num programa com o Benja, ele disse que você vai ver o que vai ser o caos desse Augusto Melo na presidência do Corinthians. Ele deu a letra. E aí, como mãe de Naya,
ele previa tudo que tava acontecendo hoje, cara. Eu não sei qual... Porque ele que ia causar isso tudo, né? Junto com aquela corja de filha da puta que tem lá. Então não é que Exatamente. ele tava achando que ia acontecer, ele tinha certeza porque ele ia ser um dos que ia causar Não, esse caos todo. Ele roubou o exatamente. Corinthians pra caralho, aí depois alguém entra e ele fala, não, agora você não Na sua pode roubar opinião? no meu lugar, entendeu? Na Na sua minha opinião. Na sua opinião, opinião, na minha opinião, eu isso. acho que ele roubou muito, entendeu? Eu tenho o Então, direito de entendeu? achar que ele roubou. É, Achar. Uma opinião lógico. minha. Mas eu Achar acho não é que... errado. E até agora nós não citamos nome dessa pessoa, né? Sim, Então, exatamente. então Exatamente. A assim, gente falou cara de chuteira. eu acho que ele deve Cara, ter a conversado areia com... mijada. Ele deve ter conversado com o Adenor na madrugada, porque eu acredito que ele tem informações lá. Lógico que tem, pô. Ele que Conselheiro, tá esses caras tudo articulando. ali. É tudo isso aí, velho. E aí ele tá querendo, com certeza, ele é uma das pessoas que está liderando o processo de impeachment pra eles voltarem ao poder. A Não, roubar de novo, né? exatamente, não com a própria cara, mas com algum outro que vai entrar lá, como Testa de ferro vai estar lá. Mary Gobi, ou... Como é o nome do último? Do que eu... Tudo bem. É aquele Do mesmo. Rilho. Isso aí. Do Rilho, do Rilho, do É. Rilho. Do Rilho. Entendeu? Eu acho que vai ser mais Pô, ou menos mas se essa pegada. voltasse, André Sanches e Tite eu aceitaria. Falou, pessoal, valeu, obrigado. É igual Tomar o no maluco seu falou cu, lá. né? Eu não quero nenhum dos dois. Mas se vier, eu fico feliz. Eu não quero nenhum dos dois, mas assim, quando eles estavam lá, as coisas estavam certas. Exatamente. Desculpa. Por quê? Os Daí, caras sabiam. depois Os caras sabiam. deixou aí essa- Sabia, ó. Os caras sabiam encobrir Sabria. as merdas. Aí veio um que quer colocar a merda no ventilador, mas o cu dele também tá virado pra janela. Aí não tem o que fazer, velho. É merda demais. É pô. muita Ah, merda, bah. velho. Ó, eu vou falar um negócio aqui, pra encerrar logo Ah, não aqui. fala não. Não, mas é doído falar, mas eu vou ter que falar. Eu tô achando muito, mano. Achando muito mesmo, assim, mas muito, assim. E eu até sonhei com isso, cara, de verdade. Que não vai aceitar o Dorival e de última hora os caras vão trazer o Carille, mano. Valeu, Insanidade Fiel. É nóis. Encerra, Falou. falou. Show. Insanidade Errado. fiel.